E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo na santa paz? Bem-vindo para mais um trade, bem-vindo para mais uma aula. Eu espero aqui com mais uma aula ajudá-los em relação a desenvolver uma mente capaz de lidar com as situações de trading. Vou fazer uma entrada aqui nessa região. Vamos aguardar a movimentação do gráfico. Ele já me mostrou aqui que ele pode segurar na região dos 50%. Apesar de estar com uma força de baixa, eu acredito aqui numa pequena correção, que é o chamado pullback. Então eu fiz minha entrada. Ah, Cadu, mas eu fiz uma entrada esses dias assim e houve um rompimento. Eu aqui, para entrar exatamente agora, eu olhei o volume. Eu olhei o volume aqui embaixo. Identifiquei que faltou volume para romper esse topo anterior aqui em V. A partir do momento que o volume, eu vi o gráfico, eu vi a região, eu vi a tendência, eu vi o candle, e o volume me deu o quê? Me deu a esperança de eu fazer a minha entrada ali. Eu fiz. É o que eu sempre falo para vocês. Como diz o nosso seguidor, uso as 3 linhas sagradas. O que eu fiz aqui? Eu fiz simplesmente o segmento de um operacional. Eu segui o quê? Uma estrutura gráfica. Eu identifiquei o gráfico, que o gráfico está fazendo o quê? Rompendo topos. Se o gráfico está rompendo topos, o preço abaixa e vem buscar o fundo, eu tenho a probabilidade então de fazer o quê? Um pullback nessa entrada aqui. Faça um pullback. Viu o quê? Vi o gráfico, vi o preço, desenvolvendo as regiões, analisei a tendência, fui a favor da tendência. Então, se o preço aqui estava custando, vamos por exemplo, claro, né? Se o preço aqui estava buscando R$10, eu não posso comprar o preço a R$10. Eu não posso comprar nada a R$10. Gente, entenda que o mercado em si, de trading, é a mesma coisa que você ir no supermercado. O supermercado é a bolsa. Tem pessoas ali, as empresas, que colocam o que? Os produtos lá e você vai lá e compra. Na bolsa é a mesma coisa, o pessoal coloca os produtos, aí você vai lá e compra. Aquele que vende é aquele que é o fornecedor da bolsa ou do mercado que coloca os produtos para venda. Se eu chego aqui no mercado, o preço está R$10, eu não vou comprar R$10. Se eu, estou dando um exemplo, se semana passada eu cheguei no mercado e o preço custava 8, eu penso assim, opa, se semana passada eu vim no mercado e custava 8, estava 10, o preço pode baixar. Quando eu passo alguns dias, volto no mercado e o preço volta a R$8 daquele produto, o que você faz? Você compra. É uma oportunidade de compra. Melhor ainda se o preço voltasse a custar R$5 lá embaixo. Conseguiu entender a dinâmica já? Olha só então. Conseguiu entender a dinâmica? Olha o canal. Se eu compro no preço mais baixo ainda, é melhor ainda. E eu, como fornecedor, se eu vendo no preço mais alto ainda, melhor ainda. Então, os 50% do canal, quando eu falo para vocês, qual é a possibilidade ou a probabilidade que ele me dá de lucro? É eu comprar barato e eu vender caro. Ou eu compro barato se o gráfico me dá a oportunidade, ou eu vendo caro se me der a oportunidade. Por quê? Porque em relação a o suporte principal, se eu vender ele aqui e tiver a oportunidade de venda, eu ainda estou ganhando dinheiro. Se eu comprar aqui, se ele tiver a oportunidade de venda,
eu ainda estou ganhando dinheiro na variação. Então, aí muitos de vocês aprenderam assim, rompeu LTA, LTB, entra no pullback. Tocou LTA, LTB, entro na correção. O que eu fiz de LTA, LTB aqui? Fala pra mim. O que eu acabei de fazer nesse movimento aqui? Nada. Ela só serviu para eu ver a movimentação do gráfico. Eu não entrei em rompimento de LTB, LTA. Eu não entrei em pullback de LTB, LTA. Eu não entrei porque tocou na LTA ou LTB. Eu fiz uma entrada puramente técnica, com todas as teorias que podem existir em relação à análise gráfica. Ó, vamos por partes. Eu vou trazer aqui 5 técnicas de leitura gráfica para você compreender como você deve ler o gráfico. Então, vou trazer aqui 5 técnicas. Essa aula aqui é para treinamento fechado. Mas vamos lá, vai para o YouTube essa aula. 5 técnicas cinco técnicas para utilizar no day trade em opções binárias todos os dias. 5 técnicas que você tem que utilizar. Primeira técnica chama-se gráfico. Você tem que entender o que está acontecendo com o gráfico. O que está acontecendo com o gráfico? Você tem que identificar a estrutura do gráfico. Se ele está em tendência de alta, se ele está em tendência de baixa, qual é a fase que ele está, qual é o ciclo que ele está. Quando você sai dessa primeira técnica, vou até colocar aqui que eu não coloquei, né? A primeira técnica para utilizar é entender o gráfico. Entender o gráfico. Você chegou diante do gráfico. Você está vendo uma estrutura acontecendo? Tô. Opa, então começa a analisar esse gráfico. Ah, eu não estou vendo estrutura nenhuma. O gráfico está subindo, ou descendo. Opa, então não faz nada. Tem gente que fala assim para mim: aqui cabe um pullback, não sei o que, mas está longe da região. Poxa, se está longe da região, o que você não pode fazer é procurar a entrada. Não se procura a entrada. Você faz a entrada quando o gráfico te mostrar e falar assim na sua cara, faz. Aí você faz. Vamos lá. Está na tendência de alta o gráfico? Está na tendência de alta. Se ele estiver na tendência de alta, existe uma forma operacional de você enquadrar a sua entrada. Não está em tendência de alta? Não vai fazer. Está em tendência de baixa? Está em tendência de baixa. O seu operacional está encaixado na entrada da tendência de baixa? Não, não está. Então não tem que fazer. Você sabe qual é a fase que o mercado está? Não, não sei. Então, cai fora. Você sabe qual é o ciclo que o mercado está fazendo? Não, não sei. Cai fora. Cadu, então você quer dizer para mim que se a primeira técnica, que é analisar o gráfico, ela não se enquadrar naquilo que eu sei ou que eu apliquei meu operacional, eu já tenho que desistir daquele gráfico? É óbvio. É óbvio. Sabe por que vocês não são assertivos? Porque
o primeiro ponto e é o carro-chefe da análise gráfica. É entender o gráfico. Vocês entram no gráfico e, ao invés de procurar tentar entender o gráfico, vocês ficam procurando a entrada. Você não vai chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Segundo ponto. Você vai ter que olhar o quê? A tendência. Essa tendência, ela é de alta? Ela é de baixa? Ela é lateral? É redundante falar, né? A tendência lateral. Mas se você sabe um pouco, você está entendendo o que eu estou falando. Ela está no início. Ela está no final. Ela é estreita. Ela é uma tendência estreita ou uma tendência ampla? Outros pontos a serem seguidos. Cheguei na região da tendência. Eu pulei aqui, viu? Era a região, mas tudo bem. Vamos para a tendência. Aqui, ó, eu estou indo no terceiro tópico aqui. Aqui é terceiro tópico. Eu pulei o segundo. Mas vamos lá, não muda nada a aprendizagem. Esse é o terceiro tópico a ser analisado. É só depois você encaixar o entendimento aí. Então cheguei no terceiro tópico aqui. Depois nós vamos voltar para o segundo. Me desculpa a falha aí. Você vai entender o que eu estou falando. A tendência, identifiquei se ela é de alta. Identifiquei. Ela tem uma forma de se operar. Eu identifiquei se ela é de baixa. Identifiquei. Tem uma forma de se operar. A tendência não está nem para cima nem para baixo. Ela está lateral. Sim, identifiquei. Tem uma forma de iniciar essa operação. Ela está no início? Identifiquei. Ela está no final? Eu consegui identificar. Estreita, tem um S aqui, né? Ela é estreita, ela é ampla, identifiquei. Opa, estou no caminho certo. Então eu entendi o gráfico, entendi a região, entendi a tendência. Ah, não vi tendência se é de alta ou é de baixa. Nem se é lateral. Não faz nada. Se você não conseguir identificar, não faz nada. Ela está no início, ela está no final? Não sei. Se você não sabe, não tem o que fazer, cara. Se você não sabe, você não pode fazer nada. Ela é estreita, ela é ampla? Não sei. Se você não sabe, como é que você vai entrar na operação? Não tem como entrar na operação numa coisa que você não sabe. Ponto 2. Aí entra as regiões. Regiões. Você sabe identificar um suporte? Você sabe identificar uma tendência? Você sabe identificar realmente o que é um topo? Você sabe identificar realmente o que é um fundo? Você sabe analisar locais de correção? Você sabe analisar, seguindo aqui, locais de pullbacks? Eu nem vou continuar aqui, porque na região a gente pode explorar muito mais coisa. Muito mais coisa. Então, ó, regiões. Você olhou o gráfico, identificou a região? Identificou que tem um suporte? Identifiquei. Identificou que tem uma tendência? Identifiquei. Identificou um topo? Identifiquei. É um topo forte ou fraco? Identifiquei. Identificou um fundo? É forte ou fraco? Identifiquei. Identificou locais de correção e pullbacks? Identifiquei. Ótimo. Então, se você viu o gráfico, se enquadrou, viu a região, se enquadrou? Ótimo. Ah, não identifiquei suporte, não identifiquei tendência, não identifiquei topo, não identifiquei o fundo, forte ou fraco, não identifiquei locais de correção ou de pullback. Se você não identificou e não sabe identificar, o que você está fazendo na frente desse gráfico, então? Você não tem nada que fazer nesse gráfico, se você não identificou. Saiu da questão da região, vai para a questão da alta. Essas técnicas aqui, gente, é um protocolo, é um segmento. Primeiro olha o gráfico, depois olha a região, depois olha a tendência. Existe uma sequência lógica para isso.
Uma sequência lógica, é isso entender o gráfico. É isso entender como que ele funciona. Quando você faz alguma coisa ligada à tecnologia de hoje em dia, você vai passar um cartão numa compra do supermercado. Você acha que é só simplesmente a leitura que se faz ali no chip do seu cartão, ou aproximação, ou transferência? É só porque você aproximou ali? Existe uma linguagem interna ali que tem um protocolo e um segmento tão perfeito que se não tiver aquela perfeição, não funciona. Vamos tirar do campo da tecnologia. É como se a gente falasse de Deus, entendeu? Às vezes eu tento não falar nessa parte, mas é mais forte que eu. Como se explica Deus? Se explica Deus através de uma teoria. E da prática? Da prática se explica através das coincidências que não são muita coincidência para ser apenas coincidência. É uma coisa ilógica para o ser humano, mas é lógica para Deus. Como os números áureos de Fibonacci, os números áureos dos canais, das correções. Você fala assim, mas por que vai corrigir aqui? Porque o homem tem uma estrutura, um protocolo a seguir, ele tem uma sequência. Ele nasce, vive e morre. Tudo tem um ciclo, pode ver. Tudo tem um ciclo, tudo tem um ciclo. O mercado também tem um ciclo. E nesses ciclos entram as operações de continuidade ou correção do movimento. Então, se você não entender o gráfico como uma sequência protocolar e lógica, você vai entender o gráfico, vai entender as regiões, vai entender a tendência, você nunca vai chegar nessa sequência da movimentação do gráfico. Quarto ponto, que é o candle. Eu sempre toco aqui e falo para vocês o candle ou a vela, né? Muita gente fala assim para mim, Cadu, a vela vai fazer a correção, qual que é a vela que vai fazer isso? Gente, não é a vela. Vocês têm que entender que a primeira coisa aqui, ó, é o gráfico. Primeira coisa é o gráfico. Segundo é a região. Se o gráfico não estiver numa lógica encaixada na região, pode ser o candle que for, que não vai acontecer nada. Você não vai saber identificar o movimento gráfico. O terceiro ponto é a tendência. Em último é o candle. Em último é o candle. Aí o candle, ele é o quê? Ele é um candle de tendência? Ele é um candle de lateralização? É um candle de indecisão? É um candle de decisão? E aí a gente pode viajar num monte de coisa aqui, tá? É tanta coisa que a gente poderia viajar mais aqui. Chegou lá, o gráfico encaixou, a região encaixou, tendência encaixou, o candle encaixou, entendeu o que é um candle de tendência? Entendi. Entendeu o que é um candle de lateralização? Entendi. É um de decisão ou decisão? Entendi. Ah, Cadu, eu entendi o gráfico, entendi a região, entendi a tendência, mas não consigo ver o candle se é de tendência, não consigo ver se é de lateralização e não consigo ver se é de indecisão ou decisão. Não encaixou o candle, não faz nada. Não encaixou a região, não faz nada. Não encaixou a tendência, não faz nada. Não encaixou o gráfico, nem continua no gráfico. Nem continua. É uma sequência de potencialização para você apertar o botão ou para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo. Dentro dessas 5 técnicas para utilizar no day trade em opções binárias todos os dias. Ah, mas o meu operacional é de trabalhar correção, suporte e resistência. O meu operacional é de trabalhar continuidade após suporte e resistência. O meu operacional é trabalhar pullbacks de alta ou pullbacks de baixa. O meu operacional é entrar só no pivô de alta ou no pivô de baixa. Por exemplo, quem fala que entra no pullback quando rompe uma LTA ou uma LTB, se for para entrar no pivô de alta ou pivô de baixa, sim, aí eu aplaudo. Aí eu aplaudo. Mas se a pessoa não sabe o que é Elliott, como fazer as contagens das ondas, como entender a movimentação da onda, ela nunca vai entender como vai ter um pivô de alta, um pivô de baixo. Para ela, tudo vai ser pullback ali. Então ela não vai chegar a lugar nenhum.
ela só vai ter erros atrás de erros, aí se frustra e acha que não nasceu para o negócio, mas na verdade nunca aprendeu o negócio. É que nem eu vejo uma parede sendo assentada de tijolo, eu falo assim, pô, isso aí é a coisa mais fácil que tem, eu também faço. Vai lá preparar a massa na medida certa, vai fazer o prumo na medida certa, vai erguer o muro retinho para você ver como é que é. Não é assim. Precisa de técnica, precisa de treino para ser um profissional profissional. O nome já diz profissional. Por que que muita gente se perdem nas análises gráficas da vida? Porque não atinge uma maturidade profissional nessas técnicas. Enquanto não atingir nessas técnicas uma maturidade, até não digo assim totalmente profissional, mas que seja semi-profissional, fica difícil. A quinta técnica a aplicar todos os dias no day trade é... Será que eu escolhi certo? Deixa eu ver aqui a cor. É o volume. O volume. O volume mostra um fluxo naquela região. É um fluxo de alta? É um fluxo de baixa? É forte? É fraco? É neutro? Não consigo identificar o fluxo. Se você viu o gráfico, viu a região, viu a tendência, viu o candle, chegou no volume, encaixa o fluxo, entendeu a alta, entendeu a baixa, entendeu se é forte, entendeu se é fraco, entendeu se é neutro, entendeu se não tem fluxo. Ah, Cadu, eu não entendi se tem fluxo, não entendi se tem alta, não entendi se tem baixa, não entendi se é forte, não entendi se é fraco, não entendi se é neutro, não entendi se é fluxo. Mesmo assim eu posso realizar minha operação? Pode. O volume é um detalhe, um ápice na hora da operação. Muitas vezes eu entro sem olhar o volume, ou às vezes o volume não vem de encontro à minha análise, e mesmo assim eu coloco em risco. Aí é com você, operador. A quinta técnica que eu utilizo, que é o volume, é um detalhe, a cereja que está em cima do bolo, que às vezes eu utilizo, às vezes eu não utilizo, mas não é regra de operação. Tanto é que você vê grandes trades operando sem volume. Mas eu, pelo meu ensinamento que eu tenho, entendimento de análise gráfica, onde eu vejo um gráfico que funciona através do tempo, funcionando através de uma escala aritmética de alta ou baixa, que o preço sobe e desce, o preço sobe e desce na região. Se eu não entender o volume, quando tem altas e tem baixas de compras e vendas, eu fico praticamente cego. Eu analiso dessa forma. Essa é uma técnica que eu utilizo. E eu tenho alguns alunos aí que têm utilizado e têm se dado bem. Porque é uma cereja naquela atuação. Depende do gráfico que você me mostra e praticamente encaixa tudo, mas tem um detalhe. Aí houve, por exemplo, um rompimento. Aí você fala, poxa, por que rompeu? Se você olhar lá no volume, você vai ver que tem muito volume naquela região, contrário àquele suporte ou àquela resistência. Ou seja, o volume mostrando que tem muita gente comprando ou vendendo naquela região, que pode haver um rompimento. Então é a hora de você utilizar essa técnica. Ah, tá, tem hora que você entra e nem olha. Tem hora que eu entro e nem olho, porque o gráfico, a região, a tendência, o candle se encaixa tão bem que eu nem olho. Às vezes eu até esqueço que existe o volume. Mas na hora que eu olho, eu fico naquela indecisão e olho no volume, ele acaba tirando aquela minha indecisão. Tá, Cadu, então isso significa que se eu cumprir todas essas 5 técnicas para utilizar no day trade em opções binárias, se eu encaixar todas elas, minhas entradas vão ser todas assertivas? Não. Não significa isso. Porque não existe
não existe 100% em operações. O gráfico é vivo. O gráfico é vivo. Eu estou vendo o gráfico aqui. Estou analisando as movimentações das ondas. Quando eu vejo esse pivô aqui acontecendo, próximo a esse suporte, ele rompe o topo. Chegou nessa região, perdeu fraqueza. Ele voltou. Pelo simples fato que eu vejo um pivô e uma saída com muita força, vejo o gap de medida aqui, vejo ele jogando o preço, rompendo, montando uma estrutura de alta. Quando ele volta aqui, quando ele volta nessa região aqui, eu olho para o volume e vejo uma leve queda do volume de baixa, eu penso assim, opa, podemos ter uma pequena correção. Essa pequena correção é um pullback na movimentação de baixa. E aí o que eu faço? Eu faço então a minha entrada. A minha entrada. E aqui eu vi o gráfico, eu vi a região, eu vi a tendência e vi o volume. O candle para mim aqui não importou. E eu coloquei em risco a minha entrada. Qual o risco? Como todos os riscos. Toda entrada tem risco. Toda entrada tem risco. Se não é 100%, toda entrada tem risco. Mas o que o trading profissional faz? Ele diminui os riscos. É isso que o trading faz. Ele diminui os riscos. É isso que ele faz. É isso que você tem que entender. O trading profissional, ele não entra diante do gráfico na operação para ganhar dinheiro. Ele entra para fazer bem feito o seu trabalho, diminuindo os seus riscos. Se ele consegue diminuir os seus riscos e fizer o seu trabalho bem feito, ele sai lucrativo. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender. E a partir do momento que eu entendi essa questão aqui, da correção nessa região, eu fiz minha entrada. Eu fiz a minha entrada. Então, pessoal, só tem uma forma de você se manter vivo no mercado. Pode ser no mercado de binárias, pode ser no mercado de Forex, pode ser no mercado de mini índice, de criptomoedas, qualquer mercado. Você só vai ter êxito, só vai ter crescimento se tiver conhecimento. Se tiver conhecimento. Então vocês viram que eu fiz a entrada aqui. Ah, e outro detalhe, né? Ela fez as ondas aqui de Elliott. Fez um ABC bem bonito aqui. E eu entrei no começo da pernada B. Quem é aluno ou quem segue o canal há muito tempo aí, sabe do que eu estou falando. Fez um ABC perfeito ali. Então eu caminhei com as ondas, o gráfico me mostrou o que eu estava fazendo, e aí eu coloquei em risco, entendendo que o meu risco era pequeno. Então, gente, por isso que o pessoal fala assim, hoje eu não estou num bom dia, eu nem vou entrar no trade. Por quê? Porque o trade exige um raciocínio lógico. Você operar diante do gráfico, você analisar, fazer sua entrada, necessita de um raciocínio lógico. Se você não tiver um raciocínio lógico, não vai. Não vai. Eu mesmo gosto de silêncio, gosto de não ter ninguém perto de mim, gosto de ninguém falando do meu lado, porque eu preciso raciocinar, eu preciso me manter um foco 100% diante do gráfico. Tem pessoas que não, tem pessoas que operam escutando música, tem pessoas que operam na sala com todo mundo andando, conversando em qualquer lugar. Eu não. Eu falo para vocês, eu não consigo. Eu não consigo, porque eu tenho que me dedicar ali 100% focado no gráfico. Quem consegue fazer esses trades da forma aí como eu estou falando, com barulho, em lugar movimentado, com gente falando, olha, eu bato palma. E é lucrativo, eu bato palma. Como operar pelo celular também eu bato palma, porque é uma tela pequena, onde você precisa tomar uma decisão ali, rápida, principalmente em 1 minuto. É muito difícil, é difícil, não é fácil. Fácil é apertar botão,
A questão de, quando eu falo que o trade é fácil porque você tem que apertar um botão só. Agora, o que vem antes de apertar o botão que é difícil. Você tem que ter uma leitura lógica rápida em relação a isso. É isso que eu procuro trazer no treinamento fechado para os alunos. Se você tem interesse, o link está na descrição. É isso que eu trago no treinamento fechado para que eles aprendam de uma vez por todas. Inclusive aí no link da descrição também tem um livro que não é meu, sobre análise gráfica, para você entender um pouco dessa dinâmica, que tem ajudado muitas pessoas. Eu nem conheço nem o autor, mas eu já li um livro básico, objetivo, mas que ajuda bastante a pessoa que não tem entendimento nenhum, principalmente quem está começando agora. Treinamento fechado, como já te disse, que eu trago toda essa metodologia aí. Hoje estamos com mais de 93 aulas, se não me engano, lá, trazendo um passo a passo dessa lógica do mercado para você entender como tudo funciona. Entra lá no canal do Telegram também, eu faço lives com os alunos do treinamento fechado, juntamente com quem está ali no canal do Telegram, sempre. Não sempre nós conseguimos, mas à medida que dá certo eu faço e a gente faz algumas lives, tá? Pode te ajudar em alguma coisa, pode proporcionar algo, assim como aqui o canal do YouTube. Lá no Instagram também, se você precisar tirar uma dúvida, quiser conversar sobre algo comigo, manda lá no direct, tá bom? Mas eu só respondo quem me segue. Toda vez que tem um recadinho lá, pra mim, quem me segue cai numa caixa principal. Quem não me segue cai numa caixa geral. E geralmente eu não olho na caixa geral. Então, se você me segue, vai cair o seu recadinho na caixa principal e eu vou olhar com carinho a respeito da sua dúvida ou o que você está precisando. Tá bom? Vou ficar por aqui. Já ficou longo o vídeo, mas eu espero que quem ficou até o final aqui tenha gostado, tenha ajudado muito você. Falei o que eu falo todas as aulas, que eu falo todos os dias e que eu aplico todos os dias e que dá certo. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário e compartilhar com quem precisa aí aprender ou melhorar a sua análise. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo, te vejo numa próxima aula. Fui!